Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos de volta com o 5º Seminário Internacional de Educação e Pesquisa. E agora, na segunda parte, teremos a nossa mesa redonda. E ao final da nossa programação, fiquem aqui com a gente, que vai ter a premiação dos 5 melhores pôsteres da 4ª Mostra Internacional de Indústria. Agora, teremos a nossa mesa redonda, com o tema Inteligência Artificial e a Educação. A inteligência artificial aplicada à educação pertence a uma área multi e interdisciplinar, cujo objetivo principal é o ensino e a aprendizagem. Dessa forma, a área da educação se transforma num dos principais palcos para aplicação e testes para o desenvolvimento das tecnologias da IA. Os principais sistemas educacionais que utilizam dessas tecnologias são os sistemas tutores inteligentes afetivos, os Learning Management Systems, a robótica educacional inteligente, os Massive Open Online Courses, Learning Analytics, e a IA, Inteligência Artificial. Cada uma dessas aplicações faz uso de tecnologias da IA de formas distintas. No momento atual, o uso de tecnologias na escola está vinculado diretamente a 3 diferentes realidades tecnológicas subjacentes à IA, as quais, juntas, mudaram o perfil do uso das tecnologias educacionais. São as redes sem fio, internet Wi-Fi, as tecnologias móveis, notebook, celular e tablet, e o armazenamento de conteúdos em nuvens. Todas elas influenciam a IA e são responsáveis pelo surgimento de novas tecnologias, como Learning Analytics, Big Data, a possibilidade do treinamento de algoritmos de aprendizagem de máquina com grandes quantidades de dados, etc. Atualmente, é impossível pensar sistemas educacionais desvinculados dessas tecnologias. Elas mudaram o panorama do software e do conteúdo educacional. Ainda tornaram possível o compartilhamento de grandes bases de conteúdos e de dados através do uso de buscadores inteligentes. Ou seja, muito se tem feito em termos de tecnologias para recuperar, reutilizar e processar informações e conhecimentos através de bancos de dados. E para falar sobre esse tema, teremos aqui na nossa mesa redonda o professor José Vitório Emiliano, que é Senior Research Fellow da Universidade Nacional de Singapura. O professor Manuel Apolônio, doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Vida, mestre em Educação pela Universidade Colômbia do Paraguai. Possui licenciatura em Pedagogia, Letras Libras, Informática e Educação Especial. É bacharel em Letras Livres, especialista em novas tecnologias digitais e inovações na educação, marketing digital, educação à distância, gestão e tutoria, tecnologia assistiva e comunicação alternativa, gamificação, diversão, tecnologia e aprendizagem, influência digital, conteúdo e estratégia, gestão estratégica de marketing, EAD. Teremos também o professor Eduardo Machado, doutorando em Engenharia de Produção pela PUC-Rio, mestre em Metrologia pela PUC-Rio, pós-graduação MBA Executivo pela COPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação IAG Master Marketing pela PUC-Rio, líder acesso pela Politécnica da Universidade de São Paulo e Quality Management International da Escócia, graduado em Administração pela PUC-RJ. Teremos também nosso professor convidado, professor Hugo Ismael Ayala, advogado e notário público, especialista em Direito Constitucional e Direito Laboral, especialista em Gestão e Desenvolvimento de Talentos Humanos, especialista em Didática Universitária e bacharel em Ciências e Letras. E para mediar a nossa mesa redonda, teremos o professor Ronaldo Carvalho, nosso coordenador acadêmico aqui do Instituto IEP. De antemão, já agradeço a participação de todos os professores hoje aqui no nosso evento. E, como sempre, você poderá mandar sua pergunta também para os professores pelo nosso WhatsApp, número 21 3490 5511. Passo agora a palavra para o professor Ronaldo Carvalho. Muito boa tarde, obrigado, Karine. Obrigado, primeiramente, a todos os nossos alunos que estamos aqui, nesse nosso 5º seminário, que iremos abordar sobre inteligência artificial e educação.
Queria agradecer tanto ao professor José Vitório, Emiliano, né, que está falando de Singapura, né, do outro lado do mundo, né, que também foi o meu orientador de doutorado em administração algum tempinho atrás, ao professor Manuel Poloni, muito obrigado, ao professor Eduardo Machado e ao professor Hugo Ismael. Como a Karine já citou, né, os alunos poderão mandar as perguntas. Vou passar aqui a palavra para cada um poder falar e discutir um pouco sobre o assunto. E logo após isso, nas perguntas, iremos fazer aí o nosso pequeno debate. As perguntas, além disso, serão passadas aos professores, que em tempo poderão estar respondendo aos alunos. Desde já, então, passando direto, professor José Vitório, você pode começar? Microfone fechado, professor. O microfone está fechado. Todos me ouvem agora? Novamente? Alto e perfeito som, professor. Pode começar. Aqui na falha aqui colaborar com vocês. Bom, eu sempre tento ser muito sintético, né, em temas complexos, porque há que evitar a qualquer tipo de discussão bizantina, né? Aquela que tem começo, nunca tem fim, é circular e nunca se chega a conclusão nenhuma. Mas, de qualquer forma, o tema é extremamente relevante, não é? Só para fazer menção a eventos recentes, não é? Em Davos, o evento do mundo corporativo e financeiro mais relevante do planeta, de acordo com a visão de alguns, que está em curso na Suíça, a inteligência artificial se tornou o tema do momento, dado o tremendo impacto que se prevê que terá no rearranjo de toda a estrutura e todo o mecanismo por detrás da formação de negócios, evolução da empresa, etc. E o mesmo se espera no ramo da educação. No entanto, né, sempre convém lembrar que esse tipo de ferramenta é tão bom quanto o seu ponto mais fraco, né, o seu lado mais vulnerável. E como tudo, né, tem uma perspectiva fantástica de geração de novos conhecimentos, né, graças ao tratamento de um volume gigantesco de dados, modelamento de novos fenômenos, mas também nós precisamos lembrar que pode ser uma ferramenta de crescimento fantástica para terraplanistas. Não podemos esquecer que a máquina aprende aquilo que nós inserirmos no sistema, e a qualidade da informação, em grande parte, depende de julgamento não linear, complexo e multifacetado. Eu ainda não conheço uma máquina que seja capaz de definir claramente a qualidade de um artigo científico puramente baseado em algoritmos, né? Recentemente tive uma experiência interessante ao perguntar ao ChatGPT uma questão técnica científica. Ele me apresentou uma discussão muito interessante com uma referência bibliográfica, etc., que não existe. E, de fato, não existe. A publicação não existe, apesar de ela ter DOI code, tudo, tem até um abstract, ela de fato não existe. Ela não existe, não é uma publicação oficial no mundo acadêmico. Então, esse é o tipo de problemas que nós enfrentaremos doravante. Ok, Ronaldo, eu estou aberto a qualquer tipo de interação com os colegas, senão vou ficar um papagaio aqui. Ok, professor, obrigado pelas suas explanações. Agora vamos ouvir também o
professor na área de educação. Professor Manuel, está aí a palavra com o senhor poder ajudar a gente a discorrer sobre esse assunto aí. Certinho. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Tá? Eu sou homem branco, cabelo preto, uso óculos, estou vestido com um terno cinza, camisa azul e gravata também azul. Estou atualmente sentado em uma cadeira e atrás de mim tem uma parede branca. E aí, como foi apresentado, eu me chamo Manuel Apolônio, eu sou um professor apaixonado pela educação, fascinado pelas tecnologias, porque eu acredito que a convergência dessas áreas é muito essencial para mudar as mentes do futuro. E é uma honra poder participar desse momento tão fascinante, falando praticamente da robótica educacional inteligente. Eu espero, assim, que esses próximos minutos a gente possa explorar um pouquinho sobre como é que a robótica ela pode revolucionar o nosso ambiente educacional hoje, tornando ele mais dinâmico, inclusivo e alinhado para as demandas do século XXI. Para a gente entender um pouquinho assim sobre a questão da robótica educacional, é bom a gente fazer uma viagem ao passado. Lembrar talvez naquela época em que o giz, o quadro negro ou em alguns lugares o quadro verde eram as principais ferramentas de ensino. Então, muitas vezes, quando o professor naquela época ele ia utilizar algo mais atual, como o mimeógrafo e o retroprojetor, aquilo fazia com que os alunos ficassem fascinados, né, pelo detalhe que o professor estava utilizando. E naquela época a tecnologia estava muito longe de ser aliada à sala de aula. Eu até recordo que nessa mesma época tinha uma série animada que já havia sido reproduzida, que era chamado Os Jetsons. Talvez alguns aqui já ouviram falar nos Jetsons, que é interessante que as pessoas que viviam naquele cenário, elas tinham esse contato com a questão do robô. E era tudo tão natural e tão prático do dia a dia que os robôs eles faziam praticamente a automatização daquilo que as pessoas pediam ou que controlavam eles. E aquela visão, que era uma visão futurista daquela questão da robótica cotidiana, era um cenário que parecia tão distante dos nossos dias, era como se fosse mais fantasia do que uma previsão dos dias atuais. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente percebeu que drasticamente tudo mudou, a revolução tecnológica proporcionou diversas ferramentas incríveis. A robótica educacional hoje ela surge como um catalisador, como um agente que transforma e transcende essa limitação do ensino tradicional e vem progredindo. E hoje as salas elas são muito mais do que uma sala onde tinha apenas aquele quadro verde ou quadro negro e giz, ela passa a se tornar uma sala mais dinâmica, onde o aluno ele tem a oportunidade de interagir, de criar mais práticas para o seu aprendizado. E aí eu posso dizer que robótica educacional acaba sendo uma abordagem inovadora, que vai combinar a questão da tecnologia da robótica com métodos educacionais e vai proporcionar experiências práticas e interativas para os alunos. Visa não só ensinar conceitos, mas também desenvolver habilidades importantes. O aluno que passa a ter essa experiência da robótica educacional na sala de aula, ele passa a ter um pensamento crítico, passa a ter resolução dos seus problemas, passa a trabalhar em equipe. E quando a robótica ela realmente entra em cena, traz a promessa de uma educação que não apenas informa, mas que envolve, desafia e inspira. Então a gente pode até criar um quadro mental. Pensar assim, por exemplo, uma sala de aula, onde os alunos estão ali e eles não ouvem apenas falar de algoritmos, mas eles colocam a mão na massa. Eles começam a programar robôs para executar tarefas específicas. Isso vai muito mais do que aprender linguagem de programação, porque é uma imersão prática que revoluciona a forma como a gente entende esse processo. Os alunos, eles passam, quando mexem na questão da robótica, eles passam a ser os seus próprios arquitetos de criações digitais. Eles experimentam como se fossem blocos de construção. E essa abordagem não só facilita a compreensão de conceitos complexos tais como a programação, mas vai facilitar, né, muito envolver os estudantes. Tornar a aula mais atraente e cativante. Talvez, nesse momento, nesse contexto, algumas pessoas até se perguntam o seguinte, mas como é que a questão da robótica, já que trabalha algoritmos, já que trabalha a linguagem da programação, como é que eu posso aplicar, então, para alunos da educação infantil? Posso aplicar? Como é que aplica também para alunos com deficiência? A questão é essa. Dá para aplicar? É fácil? É difícil? Então, vamos pensar um pouquinho no primeiro exemplo sobre a questão da educação infantil, né? Onde a robótica pode ser uma ferramenta bem cativante para os estudantes. Imagine, por exemplo, a robótica na sala de aula da educação infantil,
onde os estudantes estão tendo contato com robôs, né, programáveis. Eles são desafiados a criar um percurso com esses robôs. Nessa atividade, as crianças elas não apenas aprendem as direções, mas elas acabam desenvolvendo habilidades, como habilidades motoras finas, para criar o percurso em que eles vão percorrer. Esse exercício não só vai introduzir conceitos de programação, só que de forma bem simples, mas vai ser lúdica, vai promover a criatividade, colaboração, eles vão conseguir resolver problemas entre eles mesmos. E aí, se for para pensar na questão da deficiência, da pessoa com deficiência, também esses robôs eles podem ser controlados com dispositivos simples e adaptados. Por exemplo, existem alguns interruptores que eles são acionados com movimentos sutis do corpo. Então, a pessoa com deficiência, dependendo da sua deficiência, né, se for alguma coisa relacionada à questão da coordenação física da pessoa, ela pode acionar com movimento sutil e consegue dar um movimento a um robô, né, de forma mais interativa. E aí, por meio da equidade, ela consegue praticar uma atividade que estava sendo dada para os alunos da sala regular. Mas, para isso, é importante conhecer que existe o que é chamado de interface de programação. E essa interface de programação, no caso desse público específico, ele não é algo tão complexo. Por exemplo, é apresentado para os estudantes alguns blocos com cores. Aí cada cor e cada bloco vai representar um comando diferente. Então, dando um exemplo aqui, digamos que aqui à minha esquerda tem um bloco com a cor vermelha. Então, o estudante ele vai saber que aquele bloco vai dar uma função para o robô, por exemplo, para ele avançar. Esse outro bloco, com essa outra cor, vai dar a função de girar à esquerda, girar à direita e assim por diante. Então, ele tanto vai trabalhar a questão da lateralidade, vai trabalhar a questão das cores, vai trabalhar a questão da coordenação e vai tornar o ensino bem mais lúdico. Ele vai conseguir compreender um pouquinho, sem perceber, com esses comandos, ele vai trabalhar um pouquinho dessa programação. E a criatividade vai além, né? A gente dá para imaginar na sala de aula, trabalhando isso com os estudantes, como eles vão ficar empolgados por atividades lúdicas. Ele pode até treinar a questão da própria criatividade. Ele pode pensar, por exemplo, eu vou tentar criar um percurso para o robô encontrar um tesouro. Ou então vou tentar criar uma coreografia de movimentos para esse robô. Então a criança ela vai ter um leque de oportunidade por meio da robótica educacional. Só que alguns talvez estejam pensando o seguinte: como é que eu vou adaptar a questão da robótica educacional em escola que eu não tenho recurso? Essa é a grande questão. Falar de robótica é muito bonito, falar é atraente, mas como é que a escola vai aplicar se ela não tem recursos, se não tem esse material, que acaba sendo um material um pouco caro? Bem, a resposta a essa pergunta é que a escola pode fazer isso. E a resposta está muito além de ter esses materiais tecnológicos, mas sim pensar fora da caixa. Em vez de depender de material físico, que talvez seja um pouco mais caro, a escola ou os professores podem aproveitar ferramentas de programação gratuita, né? E trabalhar isso com os estudantes. Pode ser utilizado, por exemplo, materiais recicláveis, como uma forma de ferramenta. Imagine, por exemplo, dar uma proposta para os estudantes trabalhar a questão de robótica e utilizar materiais descartáveis, tais como caixas, rolo de papel, tampas de garrafa. E esses são materiais acessíveis, né? Não são caros, é possível para qualquer tipo de pessoa e eles podem confeccionar. Trabalha também a questão da sustentabilidade e vai mostrar a importância dos alunos de trabalhar esses recursos. Então, imagine, por exemplo, uma sala de aula em que o aluno ele recebe a função, olha, o professor chega e diz, olha, amanhã você vai trabalhar, ou hoje a gente vai trabalhar para tentar construir um robô reciclável. E os materiais disponíveis são esses aqui. E lá tem os materiais. Será que com essas pequenas coisas pode ser construído um robô? Pode sim, eles podem construir. E eu posso trabalhar programação com meus alunos, mesmo que eu não tenha um recurso para comprar esses equipamentos caros, né? E as lições que são aprendidas na sala de aula vão fazer uma grande diferença na vida de cada estudante. Então, assim, em conclusão, essa adaptação da robótica educacional em escola, mesmo que não tenha recurso, é possível. E também é uma oportunidade para redefinir a forma como o aluno ele aprende. E quando a gente olha para frente, né, quando a gente olha hoje e a gente observa a frente, a gente vê que a robótica educacional inteligente não é apenas uma ferramenta educacional, mas ela é uma alavanca, né, para a imaginação, uma alavanca para a inovação. Porque a gente está, de fato, hoje, quando utiliza a robótica, construindo o arquiteto do futuro. O estudante ele vai aprender a construir
o seu próprio equipamento para o futuro, pronto para enfrentar, né, alguns desafios com confiança e criatividade. E tem uma frase que eu acho bem interessante, ela foi dita há um tempo atrás por Barack Obama, que ele menciona assim, que todos os dispositivos sofisticados e Wi-Fi do mundo não vão fazer diferença se não tivermos grandes professores em sala de aula. Então, não é ter tecnologia apenas na escola, ou eu tenho robótica, não é apenas isso. Mas sim ter professores preparados. Professores que têm essa visão do futuro, para fazer a diferença na vida do estudante e também com esse material. Então, juntos nós podemos construir um futuro onde essa criatividade e a inovação vão se tornar forças motrizes de educação. E lembrar que a falta de recursos não vai ser um obstáculo, mas um ponto de partida para soluções inventivas que vão mudar a mente desses estudantes nos dias atuais. Então, que cada um de nós possamos entender que robótica educacional realmente vai proporcionar, né, um benefício duradouro na vida dos nossos estudantes e que a gente pode fazer realmente uma diferença nesse mundo tecnológico. Então, muito obrigado pela atenção e aí eu também estou aberto, né, para perguntas e questionamentos. Obrigado, professor, pela sua explanação. Realmente, criatividade e inovação é um caminho para o sucesso. Agora passo a palavra para o professor Eduardo Machado. Professor. Muito obrigado, professor Ronaldo. Em seu nome, do professor Ricardo Debonis, eu agradeço o convite do Instituto IEP. E, assim, é sempre difícil falar depois de pessoas tão capacitadas, né? Então, eu vou dar uma mudadinha aqui no que eu tinha mais ou menos pensado para a audiência. E, assim, em cima do que ambos os professores falaram, tentar complementar com algumas reflexões e com alguns pontos que eu considero relevantes aí para esses temas, tanto inteligência artificial quanto seu impacto na educação. A primeira coisa que eu queria fazer era fixar uma das diversas definições de educação. Que uma delas que eu gosto muito é a questão da aplicação de métodos para a formação e o desenvolvimento humano. O aspecto moral também faz parte desse conceito de definição de educação. É importante a gente entender para que serve a educação. E também é muito importante a gente entender qual é uma definição pertinente de IA, né, de inteligência artificial. Basicamente, a gente está falando de capacidade de que soluções tecnológicas têm de simular a inteligência humana, né, realizando determinadas atividades de maneira autônoma e chegando ao ponto delas também aprenderem com aquilo que elas vão estar desenvolvendo e promovendo. É inequívoco também a IA a questão da velocidade de processamento hoje que todo maquinário tem. Então, um ponto importante que eu gostaria de citar, a partir dessas duas definições, como é que a gente consultava uma base de dados no passado? Quem tinha condição, os pais permitiam, compravam uma das 2 ou 3 grandes enciclopédias do mundo. E o conteúdo era rigorosamente o mesmo para todos os alunos. Você recebia lá no ensino fundamental, quando você começava a fazer algum tipo de consulta, e você ia fazer uma pesquisa numa base idêntica, da Barça, né, ou de outras enciclopédias quaisquer. Então, a primeira questão do processamento de dados e da IA, ou de qualquer outro tipo de consulta que você faça, é que você começa a ter fontes múltiplas sendo processadas ali para a geração de resultado. Obviamente, hoje, você tem que saber fazer uma pergunta. O professor Emiliano estava citando a importância do conhecimento. Você precisa saber como fazer uma pergunta, como elaborar. Amanhã, talvez, nem precise disso tudo. Mas isso vai estar te ajudando, sem dúvida alguma, nessa questão central, que é de você hoje fazer pesquisas, fazer cruzamentos, fazer análises comparativas, fazer tabelas, formatar uma série de coisas que tomavam muito tempo para você fazer isso. Obviamente, também citado por um dos professores que me antecedeu aqui, você vai ter que fazer conferência de fonte, verificar
se aquela citação é uma citação válida ou não, ou vai ter algum tipo de certificação para citações por um outro subsistema, gerando uma outra oportunidade dentro desse mercado da indústria 4.0, indo para a indústria 5.0 e por aí adiante. Mas agora eu queria ir para a questão das vantagens. Quais são vantagens inequívocas desse mundo de IA, de uma maneira bem genérica? Primeiro, a velocidade de processamento e cálculos. Nós estamos falando de uma corrida em que esse tipo de... quem tem mais velocidade e precisão vai conseguir fazer um levantamento de dados ou vai conseguir chegar à análise desses dados de uma maneira muito mais rápida que seus concorrentes. Isso vale para o micro e vale para um ambiente de competição internacional também. A outra vantagem, também inequívoca, que a gente tem hoje, tá, é a questão da automação de atividades repetitivas, atividades rotineiras. Isso já aconteceu no passado. O que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes estão demonizando a inteligência artificial, mas quando foi criada uma máquina para automatizar lá na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial e na quarta Revolução Industrial que a gente está vivendo agora, houve esse tipo de questionamento também. Só que a gente não esquece de olhar para trás. A gente esqueceu de uma pandemia 100 anos atrás. Quem é que vai lembrar de uma coisa que não viveu? Essa geração, nossa geração, não viveu uma pandemia. E talvez daqui a 20 anos a gente não consiga nem ensinar mais, porque isso foi ficando para trás, foi passando. Então, eu queria chamar a atenção aqui para... Não tem como frear esse tipo de coisa. E essa ferramenta, ou os métodos que a inteligência artificial tragam, são muito impactantes e positivamente impactantes para a educação. Quem fizer mau uso dele vai ter uma consequência ainda pior para um país, por exemplo. Então, a ferramenta está aí, os métodos novos vão existir, e esses métodos têm que ser bem aplicados, têm que ser aplicados de uma maneira inteligente para que a educação seja potencializada. Uma das vantagens que eu considero para a IA, e aí a gente está falando de você meio que zerar o ponto de partida lá no ensino fundamental de novo. Claro que nós estamos falando aqui de diversos outros pontos correlatos, como uma boa alimentação, um parto adequado, desde a concepção até o nascimento de uma criança. A gente está falando de uma série de coisas que vão ter impacto direto no poder de absorção educativo da criança, no processo de aprendizagem dela ao longo de toda a sua vida. Mas, sem dúvida alguma, quem hoje usa bem uma IA consegue, desde o ensino fundamental, nivelar um pouco esse cenário. Hoje, quem sabe fazer uma consulta usando um chat GPT, que é o mais hoje conhecido, a pessoa pode estar numa comunidade paupérrima. Se ela tiver com um sinal de internet e souber utilizar essa ferramenta, ela dá uma nivelada ou aumenta muito a possibilidade e a capacidade dela de aprendizagem ao longo do processo. Seja uma aprendizagem complementar à escola, seja uma aprendizagem dentro do seio familiar dela. Vamos um pouquinho agora para as desvantagens, que vão acontecer. Vai haver, eu não sei se a palavra certa é uma perda de empregos ou se vai haver um deslocamento, mas, num primeiro momento, haverá sim um impacto gerando uma mudança nesse cenário de empregabilidade por causa dessa automação. Tem setores que vão ser mais afetados, outros setores, por exemplo, como a questão da experiência mais lúdica, a questão mais presencial, eu não vejo como a IA impactar tanto. Ou seja, você quer viver uma experiência de turismo presencial, você não vai mandar um robô fazer isso por você. Mas você vai usar a inteligência artificial no seu processo de decisão, no seu processo de escolha, e algum tipo de IA lá no hotel, mas aquela vivência, aquela geração para o setor de turismo, ela vai ser menos sentida, ou ela pode ser potencializada com o uso de IA. Já em determinadas outras situações,
você vai ter um impacto maior com o uso dessas ferramentas mais modernas. A outra questão de desvantagem é a ausência de criatividade e emoção ainda para a inteligência artificial. Eu não sei em quantos anos, se em décadas, ou em anos, ou em qual prazo, essa questão da criatividade e da emoção vai se tornando mais real. Mas hoje, realmente, é uma crítica, por enquanto, é uma crítica que pode ser feita, né, à IA como um todo. A questão do raciocínio lógico e outras coisas que envolvem essa tecnologia. E, por fim, uma última desvantagem é que o custo de implementação ainda é muito elevado, principalmente em situações mais complexas. Não existe uma tecnologia nova, melhor, que seja mais barata que uma tecnologia vigente. Eu desconheço. Né? Então, ela só ganha, um custo unitário dela só baixa quando você consegue uma ramificação dessa tecnologia de uma maneira mais integrada na sociedade como um todo. Eu queria finalizar essa primeira parte falando do uso da IA na educação. Sem dúvida alguma, vai aumentar a eficiência e produtividade. O professor Manuel falou bastante sobre isso, eu concordo com tudo que ele falou. Ou seja, as tarefas de elaborar, classificar uma prova, ela vai ser feita com IA. Isso vai liberar muito tempo do professor. Corrigir prova, talvez seja um pouquinho mais... vai demorar um pouco mais de tempo. Mas se vocês já usaram uma gravação de uma reunião de 20 minutos ou uma dissertação e jogaram isso para um Analytics de IA, vocês ficam impressionados com a qualidade e assertividade hoje analítica que uma IA e seus algoritmos fazem. Você consegue um poder de síntese muito avançado. Se eu ficar conversando com vocês aqui, nós vamos ficar aqui 1 hora nesse painel. Se a gente estivesse usando IA aqui e eu pedisse para gerar uma lauda de uma ata, todos ficariam impressionados com o resultado dessa ata. Uma assertividade superior a 95%. Eu garanto para vocês. Pelo menos a que eu aplico e a que eu uso. Então, nós estamos avançando muito rápido. E isso, a velocidade que isso vai acontecer, sem dúvida alguma, o professor que souber utilizar a ferramenta ao seu favor vai ter um tempo liberado para atividades muito mais relevantes, que hoje, como o professor Emiliano citou, elas são pouco valorizadas ou elas concorrem com atividades repetitivas. Então, a IA ela vai fazer, se bem aplicada, no mínimo, o professor ter potencializado a sua inteligência, o seu trabalho e o seu tempo. Consequentemente, os alunos. Uma outra aplicação para a área de educação e para a área de produção acadêmica como um todo é a questão dos múltiplos idiomas. Nós vamos estar, hoje, fazendo uma tradução imediata, isso já é uma realidade hoje free, mas mais do que isso, nós vamos fazer tradução simultânea de voz. Então, um professor está falando em chinês e eu estou escutando em português em tempo real. Mais alguns anos, talvez 2 anos, 3 anos, a gente já terá essa solução free e available online para uma videoconferência. Então, o idioma, ela deixa de ser um fator impeditivo. Claro, eu vou deixar de aprender o idioma? Claro que não. Isso faz parte de um processo de evolução cultural, evolução como ser humano, mas vai ser opcional. Por quê? Porque eu vou falar na minha língua, que eu domino, de preferência um português bem falado, que é outro desafio. Eu não sei se a IA vai ajudar na correção do português mal falado, e aí eu acho que vai acontecer uma importância nisso, mas nós vamos ter essa questão do tempo real e fala natural, nós estamos muito próximos disso. E aí muda esse cenário.
né? Hoje, você escreve você pode escrever o seu artigo em português. Hoje, a maioria de nós acaba escrevendo em inglês, mas a sua língua de origem é o português. Então, se você, no meu caso, né, se eu escrever em português, eu vou apertar um botão, a IA vai fazer uma tradução cada vez mais perfeita. Né? A gente tem já ferramentas tipo Grammarly, que são ferramentas bem avançadas nas suas versões mais evoluídas. Tá? Então, assim, se a gente olhasse para 10 anos atrás, poxa, o processo hoje de tradução do português para o inglês tomava um tempo do pesquisador absurdo. E hoje, você já usando o Google Translator, o aluno hoje, ele consegue uma assertividade enorme. Nós estamos falando de 10 anos, gente. Sabe? E isso vai acontecer numa velocidade ainda mais absurda. Né? Se a gente puder falar dos limites, vai ter um momento que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Porque o receio é até que ponto você vai liberar a inteligência artificial no processo de criação, sabe? No processo de pensamento, no processo analítico, até que ponto ou foi o aluno ou foi o professor que desenvolveu aquele método, ou até que ponto a ferramenta não pensou por ele. São discussões que a gente vai ter e elas vão ser cada vez mais frequentes. Agora, ser contra a IA ou ser contra a sua aplicação, no meu entendimento, é um tiro no pé. Porque quem estiver usando de uma maneira adequada vai acelerar numa curva exponencial que ela está só começando. Ela está só começando. Daqui a pouco ela vai rampar de uma maneira incontrolável. E o Brasil está ficando para trás. Né? O Brasil não é líder na questão nem do uso, muito menos do desenvolvimento dessas ferramentas. Então, já acendeu um sinal amarelo fosforescente, para não dizer vermelho. O Brasil tem como recuperar esse tempo perdido? Está ficando cada vez mais para trás. Mas um pouco do que aconteceu com a indústria de software global. Nós ficamos para trás da China, nós ficamos para trás da Coreia do Sul, nós ficamos para trás da Índia. E ficaremos na IA se nós continuarmos essa discussão rasa, se a IA vai ser importante, se tem que colocar limite, fica a Câmara dos Deputados discutindo isso. Não tem como frear. Não tem como não usar IA. Não tem como não utilizar computação avançada. Quem fizer isso não está dando um tiro no pé, não. Está dando um tiro no coração e está simplesmente aniquilando o uso de talvez uma das ferramentas mais extraordinárias que a nossa geração vai poder presenciar e ver. Essa é a minha contribuição, professor Ronaldo, deixando aberto para perguntas mais adiante. Ok, professor Eduardo, logo mais, né? Passamos o último palestrante aqui, vou abrir as perguntas aí. Muito obrigado, professor, pela sua exposição. Professor Hugo, agora chegou a sua vez aí. Professor Hugo, me escuta? Seu microfone tá fechado. Professor, o seu microfone está cerrado. Nos outros. Agora sim. Professor Hugo? Você não me escuta? O senhor me escuta, professor? Pessoal, antes de então, vamos tentar corrigir esse problema técnico, que infelizmente acontece isso que está sendo ao vivo, tá certo? Antes de abrir as perguntas aí, eu queria jogar
um desafio, uma provocação, né? Falando sobre inteligência artificial, que é um campo enorme, educação também é um campo enorme, e também temos que pautar também assuntos atuais, né? Eu vejo assim. Eu queria aí um comentário breve de cada professor sobre o caso da Tesla, que aconteceu há pouco tempo atrás, né? Que foi o acidente que teve lá, essa parte do IA, e que teve com essa parte dos mecanismos que teve com os seres humanos, né? O que cada um pode se posicionar, falar sobre isso. Eu sei que aqui foi falado a parte muita parte da educação, tanto o professor Vitório, como o Manuel Poloni, como o professor Eduardo Machado, falou também de processos, né? Então, eu jogo essa primeira questão aí e depois eu abro as perguntas aí. Se puder começar, o professor Emiliano. Ok. Todos me ouvem? Sim, professor, tranquilo. Bom, dois aspectos que eu gostaria de abordar antes de emergir nessa questão especificamente da Tesla, né? No que tange especificamente a educação, o uso de ferramentas de inteligência artificial na educação, é uma discussão que me lembra repetições, não é? De temas sobre, tempos atrás, o impacto da informática, etc, etc, tudo para lembrar que há que fazer o possível e o impossível para evitar a formação de uma nova população de excluídos. Nós já temos excluídos da tecnologia da informação. E dentro da tecnologia da informação nós podemos ter uma nova geração de excluídos em relação à inteligência artificial, né? O Brasil é um país que tem mais desafios do que soluções para tudo, e realmente nós estamos ficando no que diz respeito à modernidade, de uma maneira geral, todas as abrangências possíveis, nós estamos caminhando rapidamente em direção ao século XIX. Nós vamos ser o melhor país do século XIX até o final do século XXI. Okay? Então, nós temos desafios aí estruturais enormes, e vale lembrar também que toda essa discussão de IA está progredindo muito velozmente em países homogêneos e onde não faltam recursos para questões básicas. Não imaginem que isso seja homogêneo na Ásia ou abaixo do Equador, na África ou nas Américas, não é? Então, às vezes, nós precisamos lembrar disso também. A questão da educação, não há dúvida que a educação, de maneira geral, ou a aquisição de habilidades, conhecimentos, pode progredir muito com o uso da inteligência artificial. No entanto, como o colega que palestrou especificamente sobre isso disse, há necessidade de se investir num novo tipo de formador. Não é? A IA nunca vai prescindir de ter alguém à frente, alguém liderando o processo de aprendizado, alguém de alguma forma interagindo com essa figura que nós chamamos de aprendiz ou estudante. Não é? Então, a formação, não é? Esse novo tipo de inclusão de instituto de formação no rol de tudo que um professor, o convencional professor, ainda tem que oferecer, é um outro tipo de desafio. A qualificação, a qualidade, etc, desse formador tem que ser repensado, ok? Indo de encontro à questão da Tesla, tanto quanto eu me recordo das informações publicadas, o uso da direção autônoma depende em grande parte da capacidade sensitiva do veículo e da capacidade de inteligência em analisar padrões de imagem, detecção de cores e padrão de imagem. E a tecnologia atual ainda não é capaz de resolver todas as possíveis nuances em torno disso. Então, os acidentes fatais que ocorreram foi da incapacidade, por exemplo, de um cenário muito claro, o veículo de encontro à traseira de um caminhão que estava pintado de branco.
Diferença de velocidade, diferença de processamento de informações e de identificação de risco. É isso que eu tenho a dizer sobre essa questão da tela, ou seja, tem a ver com o aperfeiçoamento das ferramentas IA. A IA pode te ajudar ou pode te matar também, você que escolhe. Então, o tipo de risco que você está interessado em assumir. Concordo plenamente, professor. Professor Manuel? Pronto, sobre esse assunto, eu até recordo quando saiu a reportagem sobre carros que têm essa direção autônoma, algumas pessoas ficaram meio inquietas, será que vai dar certo? Será que vai causar acidente? Será que é realmente seguro? E a gente vê assim, que nós vivemos num mundo em que a tecnologia está avançando a cada dia, né? São avanços notáveis. Mas o que aconteceu ressalta a importância da supervisão contínua, da supervisão humana e avaliação rigorosa de segurança. Então, mesmo que a tecnologia esteja avançando a cada dia, mas ela tem que ser sempre acompanhada por medidas robustas, né, para garantir a segurança de quem está utilizando e de toda a comunidade que está ali em volta. O professor até mencionou alguns fatores que, porventura, ocasionou no acidente, mas isso destaca realmente a necessidade de regulamentação, de sempre teste, de alinhamento, para que possa evitar, né, problemas como o que realmente houve. Tranquilo, professor. Professor Eduardo? O professor Emiliano abordou muito bem o assunto, o problema passa pelo que ele falou mesmo. Só queria agregar, talvez, com essa questão de direção autônoma, ela já existe na aviação, por exemplo. E o caso da Boeing, se eu não me engano, do MAX, a quantidade de aviões que foram para a Terra por causa de problemas similares. Mas ninguém deixa de entrar no avião. Hoje, eu acho que 80% de um voo ou mais é através de piloto automático. É uma direção autônoma. E óbvio que ali você está cercado. A aviação tem outro tipo de nível de segurança, outro ambiente de teste, né? Você tem um impacto ali de definição bem diferente. Então, acidentes vão acontecer. A gente só perde a mão, muitas vezes, do comparativo. A gente vai lá, extrai um ponto indesejado, claro, um acidente indesejado. Todo mundo gostaria que esse acidente não acontecesse, mas ele aconteceu. Agora, será que vai avançar num ponto em que o número de acidentes não autônomos proporcionalmente vai ser muito maior do que com assistência autônoma? Então, essa questão da assistência, talvez não 100%, ela já está presente na maioria hoje dos veículos mais modernos. Também é inevitável. Agora, problemas vão acontecer e foi muito bem explanado pelo professor Emiliano. Eu só gostaria de acrescentar uma experiência pessoal, né? Recentemente, que eu digo 15 dias atrás, eu estive na Europa e como eu tive que me deslocar pequenas distâncias, repetidas vezes, eu aluguei um carro moderno, né? Cheio de sensores, tudo que vocês podem imaginar, com mecanismos ativos de prevenção de acidente. Não tinha a direção autônoma, mas tinha todo o resto. E em um determinado momento, mesmo após ter dado os primeiros 300 quilômetros numa rodovia de alta velocidade, eu decidi desligar aquilo tudo. Porque apesar daquilo funcionar muito bem em cenários previsíveis, o que a inteligência artificial não consegue prever é a mudança brusca de comportamento do ser humano. Então, sempre que eu estava numa faixa e alguém resolvia balançar um pouco o carro à frente, aquele maldito sistema de freio já me reduzia em quase 100 km por hora, o que aumenta o risco de colisão traseira. Então, é uma experiência prática que eu tive, né, das delícias e dos problemas que vêm com a assistência a esse tipo de situação. E o professor Eduardo, eu posso lhe dizer, professor, 90% de todo percurso de voo, 90%, no mínimo 90%, é controlado por um sistema computadorizado. O piloto interage na decolagem, essencialmente na decolagem, na aterrissagem ou em caso de emergência. Ok, pessoal. Antes de passar para as perguntas, eu vou estar aqui votando com o professor Hugo, fazendo um problema técnico. Você está ouvindo e conseguir falar com a gente. Professor Hugo, pode dar sua contribuição.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Disculpa por el audio que no se pudo realizar. Bueno, en representación de mi querido país, Paraguay, les digo boa tarde, buenas tardes, y en mi idioma oficial, Baisha Babelekaru. ¿Llegan a comprender? Sí. Muy bien. Bueno, solamente un poco, alargar un poco lo que están hablando ya hace rato sobre el impacto que es el uso de la inteligencia artificial que se está dando, ¿verdad? Y yo agarré tres aspectos muy importantes, que son la parte ética, social y económica, en cuanto al uso de la inteligencia artificial. La parte ética, siempre decimos la parte de la responsabilidad, el uso controlado, también esas limitaciones que debe existir y la regulación. Es el uso correcto y esas políticas de trabajo, políticas de uso que se debe dar a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y también una parte social, porque ¿a quién afecta? A la sociedad. Y en mi país, en Paraguay, que somos 8 millones, prácticamente el 50% de la población no sabe utilizar la tecnología. Y es un impacto social muy fuerte para Paraguay, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Por qué una parte económica también? Imagínense un cambio en cuanto al uso de la tecnología. Implica mucho dinero, implica mucha capacitación. Es un cambio, porque no solamente es un crecimiento lo que se va a desarrollar. O sea, que no solamente un crecimiento, sino que un desarrollo global debe existir. Todos debemos saber usar y debemos entender. Entonces, esa eficiencia, esa productividad en cuanto al uso de la inteligencia artificial debe ser eficaz. Debe ser eficaz. ¿Por qué? Porque, como se dice, las máquinas pueden fallar. La tecnología puede fallar. ¿Se entiende, verdad? También en cuanto, para poder maximizar, como se dice, agrandar esos beneficios, prácticamente debe ser global, o sea que expandirse por todo el mundo para que podamos tener esa satisfacción de utilizar la inteligencia artificial. También dice una partecita, quiero agregar un poquitito nomás, es la innovación y la tecnología. Innovar es algo nuevo. Imagínense algo nuevo y el impacto que genera eso en la sociedad. ¿Pudieron captarme? ¿Pudieron entenderme? Muchas gracias, es mi pequeña colaboración en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Ok, professor, obrigado aí pelas considerações. Agora eu vou passar para a Karine. Ela está apresentando as perguntas dos alunos aí. Karine, está na escuta? Sim, estou aqui, professor. Nós recebemos aqui uma pergunta da Laide. Ela direciona a pergunta dela para todos na mesa redonda. Ela pergunta assim: você concorda com a Lei Zero de Asimov? Professor Ronaldo, pode direcionar para quem responde primeiro. Quem está aí mais à vontade? Professor Eduardo Machado. Eu vou lhe pedir um favor, Ronaldo. Eu não sei até que ponto que todos nós compartilhamos a mesma visão da lei da Asimov. Seria bom que alguém declarasse sobre qual interpretação estamos falando. Exato. Nós estamos falando das limitações da lei, aí da questão da limitação ao uso de robôs, o que é? Ela especificou na pergunta? Ela pergunta se concorda com a Lei Zero de Asimov, mas aceita a sugestão, pode cada um dar a sua visão sobre a lei. Eu vou responder assim, eu não sou profundo conhecedor, nem parei para estudar isso. La pregunta en español, más o menos. Falou de limitação, para mim, nessa área, eu acho tão perigoso quanto, ou mais perigoso que o desenvolvimento. A gente falar de controle de desenvolvimento ou limitação, são duas palavras que... Está com o som aberto aí. São duas palavras muito perigosas.
assim, é a mesma coisa. A mesma coisa não, porque são cenários diferentes. Eu vou limitar. Vamos voltar ao passado, pegar uma máquina do tempo e vamos limitar uma tecnologia que hoje é corriqueira para nós. A luz elétrica. Vamos pegar e vamos limitar, vamos voltar lá, na época da discussão, da invenção, e vamos falar assim: ó, eu acho que a luz elétrica é muito perigosa, hein? Pode dar choque, pode eletrocutar, pode matar na água. Vamos pegar lá o cenário de instalação sem proteção de rede elétrica adequada. Então, assim, gente, quantas pessoas morreram eletrocutadas por causa desse tipo de uso de energia? Estou pegando pesado na comparação? Estou. Mas ela é proposital, porque se a gente não voltar numa ruptura ou numa disrupção tecnológica e a gente não fizer esse exercício, a gente vai querer barrar uma evolução transformadora de novo. Claro, gente, a gente está falando do uso positivo da IA, como todos aqui citaram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de qualquer tipo de controle, qualquer tipo de limitação. É a minha resposta, pelo pouco que eu conheço da lei de Asimov, tá? Pode falar, professor Manuel. Pode levantar, tirar o microfone e falar aí. Pronto, é interessante assim. Essa lei ela tem uma importância porque ela estabelece que realmente o robô ele não pode, não deve, na verdade, causar um dano para a humanidade, né? Nem permitir que ela sofra algum mal, porque ela compreende um pouco disso. Só que ela, para acontecer isso, ela tem que seguir as outras leis anteriores. Só que, às vezes, acaba recebendo algumas críticas, né, essa lei, porque às vezes o robô ele não consegue entender até que ponto são as intenções humanas, para ele determinar o que é que o humano vai fazer ou quais são suas intenções. Então acaba sendo assim, um pouco questionável essa lei, mas de fato é importante, né, apesar da tecnologia, da robótica, ela está evoluindo, que realmente a humanidade seja preservada e não se cause nenhum dano, né, por meio das máquinas. Bom, eu vou voltar então ao início. Eu acho que quando houve essa formulação filosófica da lei Zé de Asimov, eu acho que o indivíduo não tinha ainda como prever os desdobramentos de um desenvolvimento tecnológico, científico avançado, etc. E nós hoje vivemos um mundo do tudo depende. As fronteiras de tudo, né, são flexíveis, estão sempre se movimentando e até a lei zero das humanas pode ser contextualizada de uma maneira que você vai chegar a conclusões diametralmente opostas, dependendo do ponto de vista ou das informações básicas que você utilizar, né, para analisar o contexto. Com os conhecimentos disponíveis hoje, após as duas explosões de bomba atômica no Japão, se fosse dada à inteligência artificial a capacidade de decidir pelo desenvolvimento da tecnologia nuclear, certo? Qual que seria o resultado disso? Difícil prever. E por aí vai. Bom, eu acho que essa pergunta é muito aberta. Isso demandaria horas e horas e horas de discussão, mas eu reconheço que é interessante. Não haverá proteção a esse nível, nunca haverá proteção ao nível idealizado filosoficamente pela Lei Zero de Asimov. Jamais. Karine, deixa eu repetir a pergunta para o professor Hugo, para a gente ficar nós quatro, os professores juntos. Professor Hugo, a pergunta que eu tinha, assim, a proposta que eu tinha feito, era falar sobre o caso da Tesla, né? Do acidente que teve com a inteligência artificial, né? Que acabou lá acidentando alguns trabalhadores. E aí, se eu pudesse contribuir aí com a sua opinião, poder falar sobre isso. Pode falar. Pode ser a pergunta. Ronaldo, o microfone está desligado.
Professor Ronaldo? ¿Me escuchan? Sí. Para sim. Bueno, ahora pude entender la pregunta, porque no comprendí también el idioma. Yo creo que para poder prevenir los accidentes o que hayan ocurrido, prevención, es muy importante que se pueda prevenir porque para eso va a estar la inteligencia artificial. Como se dice, se precisa, porque prevenir siempre es muy importante. Ahora consulto, ¿va a ser para todos o va a estar limitados? ¿Y cómo va a estar regulado? Siempre nos preguntamos cómo va a estar regulado eso, porque no toda la población, tampoco la inteligencia artificial o las máquinas podrán ser utilizados en general. Muchas veces, ¿cómo se dice? Está limitado el uso que pueda dar ciertas situaciones en cuanto a los accidentes que puedan desarrollarse. Y yo creo que sería muy importante, por ejemplo, prevenir los accidentes de tránsito utilizando la inteligencia artificial. Esa es mi pequeña opinión. Muchas gracias. Ok, professor Canini, pode continuar. Vamos lá. A próxima pergunta veio da Joelma da Silva Ramos. Ela pergunta ao professor Emiliano: tem algum exemplo da aplicação da IA na educação em Singapura? Bom, sim, existem vários. Eu só posso me referir aos casos que eu conheço, né, identificados no meu ambiente de trabalho. Singapura sempre fez investimentos relevantes na área de biotech e esteve muito presente na questão da desenvolvimento das vacinas para combater a pandemia da Covid-19, né? Como participou ativamente de várias pesquisas que levaram as vacinas predominantes hoje. E o desenvolvimento de moléculas, não é? Ou a formação de especialistas no desenvolvimento e pesquisa de novas moléculas utilizando a computação, data mining, inteligência artificial, é o dia a dia aqui na área da biotech. Na área de engenharia nós temos, e ciências materiais, nós temos alguns casos mais fragmentados, um pouco mais convencionais, mas esse é o que se destaca mais, na área de biotech, farmacêutica, etc., pesquisa de novos medicamentos, de novas moléculas, novos princípios ativos. Sim. A próxima pergunta aqui veio do Reinaldo Gouveia, do professor Manuel Apolônio. Ele pergunta assim: o senhor que trabalha com inclusão, dentro da sua realidade, o senhor vê algum benefício imediato para melhorar a inclusão em algum setor da educação? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala sobre a questão da robótica, aplicar ela na questão inclusiva traz diversos benefícios. Os alunos com deficiência, a gente acaba ensinando de forma mais lúdica para eles, né? E eu consigo ensinar por meio da robótica educacional vários fatores, né? Como foi mencionado, por exemplo, eu consigo, dependendo, é claro, da deficiência, a aplicação vai ser diferente. Se o aluno for surdo, se o aluno for uma pessoa cega, se ele tiver deficiência física, se for um aluno autista, então, independente da deficiência, o plano com a robótica educacional vai ser diferenciado para ele, mas de forma imediata a gente já percebe, sim, diferença na questão da atenção. Tá? É mais atraente, traz mais essa questão de vontade do estudante aprender, que também tudo depende, para cada aluno vai ter um tipo de educação, né? Isso vai depender do momento como a gente vai aplicar. Se o aluno for autista, é claro, dependendo do tipo de grau de autismo que ele tem, então vai depender muito do dia e do momento que a robótica vai ser atraente para ele. Mas, assim, em grande parte, a robótica traz diversas contribuições significativas, sim. Entendi. Agora, para o professor Eduardo Machado, o José pergunta assim: dentro da sua realidade acadêmica, o senhor vê algum uso de sucesso da IA em algum processo? Eu acabei de ver um vídeo de um professor da PUC mostrando um caso real de auxílio em programação em Python, lá da Engenharia Industrial da PUC. E, assim, as aplicações vão ser inúmeras. Eu acho que na aceleração de pesquisa,
sempre lembrando, ressalvando fontes, ressalvando citações, nós estamos num processo evolutivo extremamente acelerado dessa tecnologia, das suas aplicações, sabe? Foi falado por todos os professores aqui que a gente está num contexto que a gente precisa tomar cuidado com, eu usei a palavra demonização, mas talvez ela seja forte demais. Mas são vários contextos, sabe? Hoje você consegue com a IA fazer uma série de comparativos, você consegue identificar plágios, sabe? Então, o professor hoje, que ele passar, se tiver e-mail eletrônico, né? Porque daqui a pouco e já tem tecnologia para escanear também, até uma dissertação cursiva. Você já puxa para cá, torna eletrônica e você pega plágio entre alunos, por exemplo, se você quiser. Super fácil. E não é para punir, é para você chegar e falar assim, pessoal, pegaram pesado, hein? Vocês se reuniram aí, eu não quero mais isso no restante do período. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha disciplina. Então, essa questão vai fazer com que o professor ele consiga fazer uma correção hoje para o aluno do tamanho que ele quiser. Mas eu diria que essa questão de correções, análises ou auxílio ao professor na própria questão de ministrar uma matéria toma muito tempo dele. Então, na hora de você fazer uma pesquisa hoje, a IA vai te ajudar muito a fazer comparativos de publicações, a você regimentar algum tipo de resumo de conteúdo, desde que confiável, né? Então, são os exemplos que eu posso dar que eu estou vendo no mundo acadêmico. Há ainda uma restrição, sim, por isso que eu acho que foi o professor Emiliano que citou dessa questão de equívoco de fonte. Tem que se tomar muito cuidado. O mundo acadêmico é muito rígido, principalmente nas mais renomadas instituições e nos mais renomados professores que têm uma responsabilidade ética muito grande com isso. Ética é uma coisa que tem que caminhar muito ao lado da IA, e aí talvez esteja o segredo dos desenvolvimentos de IA responsáveis em todos os mundos. No mundo acadêmico, sem dúvida alguma, a palavra ética vai ter que estar par e passo aqui, junto com o desenvolvimento tecnológico de IA. Ok. Tem uma pergunta aqui do professor Hugo. Eu vou tentar falar pausadamente, né, para que o professor consiga entender. Tá? A pergunta diz assim: como o senhor disse sobre o seu país, como o senhor vê o tempo que levará para o seu país absorver os princípios desta tecnologia? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, estamos ouvindo. Bueno, según entendí la pregunta, ¿cuánto tiempo mi país me va a llevar, verdad, para adaptarse a la tecnología? Bueno, le informo. En Paraguay siempre somos más lentos, como se dice. Es muy difícil para nosotros porque las poblaciones son 8 millones y prácticamente el 50% es muy difícil para que accedan a la tecnología. Paraguay es un país mediterráneo, o sea, no tiene acceso al mar y de repente siempre tiene limitaciones por eso. Y yo creo que, no sé si decirte 5 años es poco, porque nos llevó tanto tiempo vamos a tener nuestro primer tren eléctrico ahora y fueron muchísimos años. Y no sé si es 5, le digo que es poco. 10 puede ser, pero nuestro país, la educación avanza muy lento porque la tecnología, estamos muy limitados al uso de la tecnología. No te digo si éramos coreanos, japoneses, sería tan bueno, ¿verdad? Pero Paraguay no es un país, como se dice, somos subdesarrollados y va a ser muy lento en nuestro país la utilización porque Paraguay no es muy normal el uso de la tecnología. ¿Respondí la pregunta? Sim, obrigada, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, direcionada para todos aqui na mesa redonda, que é referente ao uso do chat GPT
Acho que é uma moda atual, o pessoal usa muito essa ferramenta da inteligência artificial. Eu gostaria de saber dos senhores, os senhores enxergam o uso dessa ferramenta no meio acadêmico como um problema ou uma solução? Ok, eu vou começar aqui pela ordem que até então nós temos utilizado. O ChatGPT é uma ferramenta em construção, não é? Há muita polêmica em torno do uso dessa ferramenta, dos resultados que ela proporciona, e há que avançar, há que rodar a máquina para uma maior validação futura. É o que eu posso dizer a respeito disso. Eu sou cético em relação a alguns aspectos. Eu já utilizei, já testei a máquina e eu experimentei resultados positivos, muito positivos em algumas circunstâncias, e a criação de fantasias ou a exposição de dados inexistentes em outras, usando a mesma ferramenta. Isso, e aproveitando também para comentar um pouquinho, seguindo a ordem, é um grande cuidado que precisa ter no ChatGPT, embora ele seja um aliado, porque quando a gente fala das tecnologias com a educação, são aliadas, né? Mas existe o conceito ético, né? Que aí é um perigo, um cuidado que o acadêmico ele precisa ter bastante, para não pegar praticamente o que sai do ChatGPT como se fosse um produto final dele e colocar no seu trabalho acadêmico, porque estaria sendo uma questão ética corrompida, né? Ele não está produzindo, ele está pegando algo que não foi ele que produziu. Então esse é o grande desafio, além de que o próprio site GPT, o chat, ele tem alguns erros, né? Como o professor mencionou aí, ele dá alguns dados inexistentes e aí precisa ter bastante esse cuidado e essa atenção. Bem, eu vou seguir a mesma linha, mas só vou fazer uma ressalva. A gente segurou o Wikipedia para o meio acadêmico? Segurou. Os alunos usam e abusam. E vai ter erro no Wikipedia, garanto que a quantidade de erros hoje do ChatGPT é menor ou é menos arriscado você fazer uma consulta, independente de uma pergunta mal feita ou não. Mas nós estamos num processo evolutivo muito grande. E passa pelo que o professor Apolônio falou, também pelo professor Emiliano. A gente tem que ter muito cuidado para o resultado não ter sido produzido pela ferramenta. Esse é o cuidado que eu acho que a academia tem que ter. Eu não posso chegar lá e querer que o raciocínio venha pronto, eu faço um copy-paste e joguei lá como se eu fosse o autor daquele raciocínio, daquele argumento. Então, essa é a limitação, para mim, de você chegar e poder sustentar aquilo que foi trabalhado ou que foi te apresentado e você conseguir gerar com a sua inteligência, com o seu trabalho, baseado naquele resultado apresentado, naquele texto apresentado. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Né? Agora, você pegar, gerar um trabalho lá, fazer um copy-paste, gerar, entregar, extremamente complicado. E eu acho que a ferramenta vai também ter que fazer uma espécie de certificado, vai ter que ter lá não sei se é um QR Codezinho, se é lá uma linha de autenticação, e essa linha de autenticação ela vai ter que ser testada pelo professor. Aí você vai ter que ter inteligência para inteligência também, para você fazer uma contra-checagem naquele tipo de publicação. Isso daí já tem várias ferramentas que fazem, e as ferramentas de plágio também, elas estão muito evoluídas hoje. Eu acho que vai haver um uso de IA para evitar plágio, para evitar uma citação inadequada, que é muito comum. Então, eu acho que o caminho vai ser por aí, mas que a coisa vai ter uma aceleração muito grande, vai. Karine, pode passar para outra pergunta, Karine. Ok. Vamos aqui para uma última pergunta para o professor Emiliano, que veio do Miguel Lima. Ele pergunta se esse assunto IA ele tem destaque no seu país, onde o senhor trabalha, ou se já é uma coisa que possui vida cotidiana, já é comum. Bom,
Uma vez mais, as minhas respostas se limitam ao ambiente ao qual eu estou familiarizado, o mundo acadêmico em torno da universidade. Sim, são de uso corrente. As áreas de pesquisa de ponta aqui evoluem muito rapidamente, estão muito conectadas ao frontline das melhores instituições de pesquisa do planeta, e por pressão do meio, da pressão para a evolução, a geração de pesquisa fundeada com dinheiro. É evidente que no fundo de estudo, hoje a pesquisa aqui em grande parte, ela é ligada à ciência aplicada, então tem que haver recurso que vem de fora, e a pressão por uma rápida solução de uma série de problemas, naturalmente favorece a incorporação de toda e qualquer ferramenta evolutiva, e hoje, principalmente, inteligência artificial. E aí, pessoal, mais perguntas que chegarem para a gente posterior aqui ao evento, a gente envia para os professores para serem respondidas. Também passa a palavra aqui para o professor Ronaldo, para a gente fazer o encerramento da nossa mesa redonda. Ok, a todos os professores eu queria agradecer muito, né? Provavelmente as perguntas que vierem aí iremos passar aos senhores. E eu queria aqui deixar aqui aberto a cada um para poder fazer suas considerações finais. Em nome aqui do Instituto, da Universidade Unida, a gente tem muito a agradecer a cada um, ao professor José Vitório, que eu já conheço, ao professor Manuel Polônio, que pelo nome também já conheço, ao professor Eduardo Machado, que eu também conheço pessoalmente, já foi até na minha cidade, e ao professor Hugo. Eu vou continuar nessa sequência, tá? Professor Emiliano, e depois vamos continuar nessa mesma sequência, para vocês poderem fazer as considerações finais. Uma vez mais, muito obrigado, Dr. Ronaldo, pelo convite a participar dessa mesa redonda. É sempre um prazer colaborar com todos. Um prazer rever os colegas que eu já conhecia, e prazer em fazer novos colegas, né? E permaneço à disposição dos interessados, estarei sempre disponível para responder as perguntas encaminhadas. Professor Manuel? Também quero aproveitar para agradecer, né, ao Instituto IEP por ter organizado um evento tão rico, tão importante, e a Universidade Unida. Agradecer aí ao professor Dr. Ronaldo, né, por ter conduzido brilhantemente. A nossos colegas também palestraram um pouquinho, a gente teve essa conversa aqui, e servir como incentivo que esse momento possa nos ajudar a continuar juntos, né, ingressando nessa jornada inovadora, né, que ela prospere cada vez mais na sala de aula, na nossa aplicação com os estudantes na escola. Professor Eduardo Machado? Também estendo os agradecimentos já previamente feitos. Foi muito rico e deixo aqui uma mensagem. Para mim foi extremamente válido, porque eu aprendi com todos que falaram aqui também. São visões complementares ou até mesmo antagônicas, muitas vezes, que o nosso ambiente permite esse tipo de discussão. E no mundo real, a gente está perdendo o respeito por essa discussão valiosa hoje. A política tem nos dado exemplos muito ruins de antagonismo em que isso vai permeando. E essa área específica, é uma mensagem final que eu queria deixar, ela tem que ser melhor discutida, tem que ser melhor trabalhada, mas freada ela não vai conseguir ser. Então, fica aqui o agradecimento ao IEP, é um tema extremamente relevante para os próximos anos, e que bom que o IEP está trazendo essa preocupação para todos os seus alunos, que eu acho que essa é uma visão que está sendo pouco trabalhada ainda por diversas instituições. Parabéns ao IEP e muito obrigado pela aula que eu tive hoje dos demais professores. Já foi muito valioso, espero que para todos tenha sido também. Profesor Hugo, suas considerações finais. Bueno, muchas gracias por permitirnos formar parte de este panel. Gracias a los hermanos extranjeros por permitirme compartir con ustedes algunas palabras. Y bueno, esperemos que no sea el último. Esperemos seguir debatiendo en todas las oportunidades. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Y en mi idioma oficial, Awuje. Gracias.
Obrigado, professor. Dizer que realmente o nosso seminário é internacional, temos brasileiros aqui no Paraguai, temos professores paraguaios e temos professor brasileiro que está em Singapura. Agora eu passo aqui para a Karine para dar continuamento aqui ao evento.